Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que você está? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, professor de Direito Administrativo, e estamos continuando o nosso curso de Processo Administrativo. Estamos conversando aqui sobre a Lei do Processo Administrativo. Estamos no tópico sobre o trâmite processual, sobre o trâmite do processo administrativo, o tópico que vai do artigo 5º ao 10º e do artigo 29 ao artigo 50 da lei. Pessoal, é o seguinte, um ponto muito importante que nós vamos falar na aula de hoje é sobre a decisão coordenada. A decisão coordenada, pessoal, é um capítulo que foi inserido na lei de processo administrativo, de certa forma até meio recente, né? Foi uma das últimas atualizações aí da lei 9784, foi inserido na lei em 2021, tá bom? Então vamos estudar e saber o que é essa decisão coordenada. O artigo 49A, gente, ele diz que no âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades, poderão ser tomadas mediante decisão coordenada. A decisão coordenada, gente, ela tem o objetivo de simplificar o processo administrativo. E ela vai ocorrer quando uma decisão em um processo, ela vai ser tomada por 3 ou mais setores. Então, autoridades de 3 ou mais setores se unem para tomar uma decisão em um processo. Por isso que o nome é decisão coordenada, porque é uma só decisão, mas essa única decisão ela é tomada por 3 ou mais setores, por isso é coordenada, entendeu? É uma decisão que é feita em conjunto, tá? Então, essa decisão coordenada, gente, ela vai acontecer quando foi exigida a participação de 3 ou mais setores, sempre que, primeiro, sempre que for justificável pela relevância da matéria, matéria de extrema relevância que envolve interesses de vários setores, ou quando houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Então, se houver uma discordância entre autoridades, entre setores que prejudique a celeridade do processo, aí nós podemos ter sim uma decisão coordenada, tá? O parágrafo 1º, meus amigos, desse mesmo artigo 49A, ele vai trazer um conceito da decisão coordenada, tá? Então, o que é uma decisão coordenada? Ele vai dizer aqui pra gente, para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional, porque envolve vários setores, a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo, como eu te falei, com a finalidade de simplificar o processo administrativo, mediante a participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e responsáveis pela instrução técnico-jurídica. Ou seja, pessoal, eu tenho, por exemplo, 4 setores que estão participando de uma decisão coordenada. Então, esses 4 ou mais setores, 4 setores, por exemplo, 4 setores aí são 3 ou mais, né? Mas vamos supor que são 4 setores. Esses 4 setores que vão participar dessa decisão coordenada, todas as autoridades e agentes envolvidos e responsáveis pela instrução técnico-jurídica, ou seja, pela instrução desse processo, pela decisão do processo. Então, todas as autoridades desses 4 setores que são responsáveis pelo processo devem participar de maneira concomitante da decisão. De maneira concomitante é o quê? Todos participam em um só momento. Não é um toma uma decisão, depois outro toma. Não, é uma decisão coordenada, é uma decisão só e não várias. É uma decisão com várias autoridades. Então essas várias autoridades participam da decisão de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente, tá? Então o que diz é um conceito legal para a decisão coordenada. Parágrafo 4º diz que a decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Ou seja, pessoal, o fato de o processo ele ser qualificado para ter uma decisão coordenada,
Isso não vai mudar algum tipo de responsabilização. Isso não vai isentar o órgão ou autoridade anterior de algum tipo de responsabilização. Por exemplo, uma autoridade praticou um ato ilícito no processo. O órgão praticou um ato ilícito no processo. O fato de o processo ir para uma decisão coordenada, isso não isenta esse órgão ou autoridade de sua responsabilização pelos atos ilícitos praticados, não. Se uma autoridade lá atrás no processo, lá na sua origem, se essa autoridade pratica algum tipo de ato ilícito, mesmo que esse processo vá para uma decisão coordenada, essa autoridade ainda será responsabilizada. Beleza? Tranquilo? É o que diz o nosso parágrafo 4. Parágrafo 6º diz: não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos. Existem alguns processos, pessoal, em que não pode haver aplicação de decisão coordenada, ou seja, a decisão coordenada ela não vai acontecer em alguns dos processos previstos aqui na lei. Quais são, professor? Quais são esses processos? Primeiro, processos de licitação. Processo de licitação não pode ter decisão coordenada. Processos relacionados ao poder sancionador. Poder sancionador é o poder que a administração pública tem de aplicar sanções, né, pessoal? Esse poder sancionador pode ser poder disciplinar ou poder de polícia. Qualquer processo que for um processo punitivo, um processo por meio do qual a administração pública aplica sanções, um processo que ela aplica sanção, seja um processo que ela aplica sanção a servidores, a uma empresa contratada, ou um processo de poder de polícia, por exemplo, um processo de aplicação de multa de trânsito. Qualquer tipo de processo que haja qualquer tipo de aplicação de sanções não pode ter decisão coordenada. E processos em que estejam envolvidos autoridades de poderes distintos. Gente, a decisão coordenada ela envolve autoridades de órgãos e setores distintos, mas não podem ser poderes distintos. Por exemplo, tem que ser órgãos e setores distintos de um mesmo poder. Então, órgãos e setores distintos do poder executivo, por exemplo, órgãos e poderes distintos do poder legislativo ou do poder judiciário. Eu não posso ter um setor do executivo e um do legislativo em uma mesma decisão coordenada, entende? Então, uma decisão coordenada tem que ser um poder só. Então, eu não posso misturar poderes em uma decisão coordenada, em um processo. Não posso pegar um setor do executivo e um setor do judiciário e colocar ambos em uma decisão coordenada. Isso não pode acontecer. Beleza? Tranquilo? O artigo 49b diz assim, ó: poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o artigo 9º. O artigo 9º da lei, gente, é um artigo que trata sobre os interessados do processo, né? E aqui ele vai dizer pra gente que qualquer um daqueles interessados podem se habilitar a participar de uma decisão coordenada. Só que não é para participar para tomar a decisão de forma alguma. Ele pode participar da decisão coordenada, o interessado num processo, ele pode participar de uma decisão coordenada? Pode, mas é na qualidade de ouvinte. Na qualidade de ouvinte. Tudo bem? A participação na reunião, que poderá incluir o direito à voz, não inclui direito a voto. Cuidado, que isso tem cheiro de prova. Cuidado, tá? Tem cheiro de prova. O que é que isso quer dizer? O ouvinte nessa reunião, o interessado que pode se habilitar como ouvinte, esse sendo habilitado como ouvinte, ele tem direito à voz. O que é direito à voz? Ele pode dar uma opinião nessa decisão coordenada. Ele pode dar uma opinião, ele pode falar algo se for permitido. O que não pode é voto, ele não tem direito a voto. Então, se uma questão vier dizendo para você que o ouvinte tem direito a voto, não, tem direito a voz, a voto não, tá? Essa participação, gente, do ouvinte poderá incluir direito à voz. Essa participação será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. A autoridade que convoca a decisão coordenada, gente, ela toma uma decisão sobre a participação do interessado como ouvinte na decisão. Essa decisão é recorrível, ou seja, se o interessado solicita a sua habilitação para participar como ouvinte da decisão, e se for indeferida, esse interessado ele não pode sequer recorrer, porque é uma decisão irrecorrível. Beleza? Tranquilo? Ok. 49D. Os participantes da decisão coordenada, os participantes da decisão coordenada
deverão ser intimados na forma do artigo 26. O artigo 26 fala sobre as formas de comunicação, pessoal, sobre a forma de intimação. E aqui ele diz que o participante da decisão coordenada, ou seja, todos aqueles que vão participar da decisão, inclusive os ouvintes que foram habilitados, devem ser intimados na forma do artigo 26. Devem ser intimados para participar da decisão. Eventual dissenso do objeto, na solução do objeto da decisão coordenada, deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada. Gente, se em uma das reuniões da decisão coordenada, se alguém discordar de algo que está sendo decidido, essa pessoa deve manifestar essa discordância, esse dissenso, na reunião. Se passar a reunião, acabou. Ela não pode manifestar em outro local. Ela não pode manifestar através de um requerimento escrito, de um recurso, não. Discorda de algo da decisão coordenada? Sim. Então, na própria reunião, manifesta o dissenso. Manifesta essa discordância. Tudo bem? De forma fundamentada. Manifestar na reunião, você manifesta o dissenso e fundamente porque está discordando. Acompanhado você manifesta, fundamenta porque está discordando, gente. Agora não é simplesmente, discordo por isso, isso, isso. Não. Você tem que discordar, você tem que fundamentar e tem que propor uma solução ou alteração para a resolução da questão. Você está discordando? Sim. Então apresenta uma proposta melhor. Apresenta uma solução melhor. É isso, tá? Então, se eu discordo de algo da decisão coordenada, na própria reunião eu devo manifestar minha discordância, eu devo fundamentar a discordância na própria reunião e propor uma solução para que o problema seja resolvido. Não é só discordar por discordar. Beleza? Tranquilo? Não poderá ser arguída matéria estranha ao objeto da convocação. Ora, gente, eu fui convocado para uma decisão coordenada. A decisão coordenada é sobre tema X. Quando eu estou lá na decisão coordenada, em uma das reuniões para a decisão coordenada, eu não posso simplesmente invocar um tema que não seja objeto da convocação da decisão coordenada. Ora, eu fui convocado para tema X. Eu não posso, na reunião, levantar uma questão sobre o tema Y. Não pode. Eu só posso discordar temas ou levantar temas sobre o tema X, que é o tema a qual eu fui convocado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gente, então, a decisão coordenada tem alguns artigos, alguns parágrafos, incisos. Aqueles pontos que são mais relevantes, que costumam mais cair em prova, são esses que eu trouxe para vocês, tá bom? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, vencendo essa parte de decisão coordenada, vamos falar um pouquinho agora sobre motivação, tá? Sobre a motivação do processo. O que é motivação, professor? Gente, a motivação é quando uma decisão é tomada, a autoridade administrativa ela toma uma decisão, mas essa decisão ela precisa de um fundamento, ela precisa de uma fundamentação, que é justamente essa motivação. O artigo 50 diz assim, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, um exemplo muito bom de motivação é aquele exemplo da multa de trânsito, que eu até já falei para você lá no início, né, quando a gente falou dos princípios. Então, o que é que significa isso, professor? Olha só, é necessário que a administração pública, tomando a decisão, que ela diga quais foram os fatos que fundamentaram a tomada de decisão, qual fato que ocorreu que permite que você tome essa decisão. E qual é o fundamento jurídico, ou seja, onde está na lei a permissão para você tomar a decisão. Porque princípio da legalidade, lá no início da matéria, a gente vê que o ato administrativo, a decisão administrativa só pode ser adotada quando houver previsão em lei. Então, ela tem que dizer qual a lei, qual a previsão legal para que ela possa praticar aquele ato, tomar aquela decisão. Essa é a motivação. A gente começou bem lá no início aqui do nosso curso aqui da Lei 9784, a gente falou sobre o princípio da motivação, tá? Mas a motivação, ela é uma regra, mas não é obrigatória para todos os atos, existem exceções. Mas a motivação é exigida, portanto, professor, em quais casos? Quais são os casos em que exigem motivação? Ele traz aqui de maneira expressa, tá? Então ele diz:
Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Quando? Quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Gente, é quando basicamente ele está restringindo o direito de um cidadão, de um administrado. Então, quando uma decisão administrativa restringe um direito ou interesse de um administrado, negando, limitando ou afetando, essa decisão precisa ser motivada, porque está mexendo no direito do cidadão, tá? Uma decisão que impõe ou agrava deveres, encargos ou sanções. Então, é uma decisão, meus amigos, que está impondo um dever para um cidadão, ou agravando um dever. Está impondo uma sanção. Uma multa de trânsito, por exemplo, que a gente falou até esse exemplo lá no início do curso. Uma aplicação de demissão de servidor público, dever, encargo ou sanção, tá? Aquela decisão de processo administrativo de concurso ou seleção pública. Então, é um ato administrativo, gente, que está decidindo um processo de concurso ou seleção. É uma homologação de um concurso, por exemplo, tem que motivar. Aquele ato que dispensa ou que declara a inexigibilidade de processo licitatório, ou seja, é um ato que decide sobre contratação direta em licitação. Contratação direta é quando não vai haver licitação. Contratação direta é quando a contratação será feita sem licitação. Tem que motivar, lógico, tem que dizer onde está na lei a permissão para aquela dispensa ou para aquela inexigibilidade. É um ato que decide recurso. A gente sabe que existe a decisão da autoridade competente e vamos trabalhar ainda aqui na Lei 9784 os recursos. Então, existe a decisão da autoridade, mas se eu não gostar da decisão, eu posso manejar um recurso. Então, a decisão foi uma autoridade de primeiro grau, eu manejo um recurso para a autoridade de segundo grau, por exemplo. E quando essa autoridade de segundo grau decide esse recurso, ela tem que motivar. Aquele ato que decorre de reexame de ofício é quando uma decisão não é favorável para a administração, ela vai reexaminar de ofício essa decisão. Quando um ato ou uma decisão deixa de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão. Isso aqui é importante. Gente, existe uma súmula, por exemplo, uma súmula do STJ. Uma súmula do STJ, que traz uma situação. Aí a administração pública toma uma decisão deixando de aplicar essa súmula. Ou seja, a decisão administrativa é contrária a essa súmula. Tem que motivar. Por que está indo contra a súmula? Ou nem precisa ser súmula. Pode ser uma jurisprudência firmada, um entendimento firmado do TJ daquele estado, por exemplo. Por que está indo contra? Tem que motivar. Ou um ato que discrepa de parecer, laudo, proposta e relatório. Discrepa é o quê? Que vai contra. Então eu solicito um parecer ao órgão consultivo, o órgão consultivo me manda esse parecer, e aí quando eu vou decidir eu discordo do parecer. Vamos supor que não é um parecer vinculante, é um parecer obrigatório não vinculante, por exemplo. Não me vincula, eu olho o parecer e falo, não concordo com o parecer, tomo uma decisão contra o parecer. Uma decisão que vai de encontro à proposta do parecer, à opinião do parecer. Eu tenho que motivar. Olha, eu não estou seguindo a opinião e a proposta do parecer por tais motivos. Tá? Fundamento de fato e de direito. E por último, deve ser motivado o ato que anula, que revoga, que suspende ou convalida um ato administrativo. Então, o ato que importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato, ele deve ser motivado também. Tranquilo, gente? Vamos avançando ainda sobre motivação. Veja o que diz aqui o parágrafo 1º, muito importante. Ele diz assim, ó, a motivação deve ser explícita, clara e congruente. Eu não posso ter uma motivação implícita. A motivação implícita seria, está implícito nesse texto qual é a motivação. Não, ela deve ser explícita. Na decisão, ela deve, de maneira explícita, indicar os fatos e fundamentos jurídicos, de maneira explícita. Qual o artigo da lei que está fundamentando, de maneira detalhada qual o fato que permite a prática daquele ato. Tem que estar de maneira explícita. Clara e congruente, ou seja, de maneira clara, de maneira acessível, a linguagem clara e congruente, de maneira lógica. Tem que ser uma motivação congruente, de maneira lógica, coesa, coerente. Beleza? Ele traz um ponto muito importante aqui,
Ele diz assim, ó, essa motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. O que ele traz aqui, pessoal, é o que chamamos de motivação aliunde. Motivação aliunde. Motivação aliunde que pode ser chamado, pessoal, que pode ser chamado de motivação alheia. O que é que significa motivação aliunde e motivação alheia, professor? Significa assim, pessoal, vamos lá. Uma autoridade, vamos lá, bem claro aqui para vocês. A autoridade pede um parecer ao órgão consultivo, tá? Essa autoridade solicita um parecer a um órgão consultivo. Aí o parecerista, ele vai elaborar um parecer. Vamos supor que é um processo administrativo de contrato administrativo. Essa autoridade, ela está decidindo sobre a anulação ou não de um contrato. Foram encontrados indícios de irregularidade nesse contrato desde a sua origem. O contrato foi formulado já de maneira ilícita e está se decidindo aqui sobre a anulação desse contrato, por exemplo. Esse parecerista, ele vai ali, analisa o caso e vai emitir sua opinião. Então ele bota considerando que o contrato foi firmado dia tal e nesse dia teve uma situação X, Y, considerando que, e assim vai. No final ele coloca: entendo que o correto a ser feito é a anulação do contrato. Pronto. Para que ele chegue nessa conclusão da anulação, ele teve vários considerandos, que são os motivos apresentados, né? Ele coloca, considerando o motivo, considerando que esse contrato foi formulado assim, 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 considerando que a lei diz isso, considerando que o contrato foi assim, assim, assado, que a lei... Então ele motiva esse parecer, tem que motivar. Ele vai dizer assim, os motivos, vamos supor, motivo X, Y, Z. Cada letrinha dessa é um parágrafo que ele usa para motivar, tá? Considerando os motivos X, Y e Z, entendo pela anulação do contrato. Ele vai e envia esse parecer para a autoridade. A autoridade agora vai construir a decisão pela anulação ou não, do contrato. Vamos supor, gente, que ela concorda com o parecer e por esse motivo ela vai anular o contrato. Ela tem duas opções aqui, tá? Ela tem duas opções. O que é que ela pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, olha, ela pode repetir os motivos apresentados no parecer. Ela pode colocar aqui, ó, considerando, tendo em vista que, aí bota, pelos motivos X, Y e Z, decido pela anulação. Ela pode fazer isso, se ela quiser. Pode fazer isso. Mas ela pode fazer o seguinte, vamos supor, esse parecer que foi construído aqui, todo parecer tem um número, né? No processo, vamos supor, parecer número 123, barra 2020 e tanto, por exemplo, 2020X. Beleza, coloco o ano aqui, tá? Vamos supor que esse parecer está na folha 127 do processo, 132 do processo, folhas 132 do processo. O que é que essa autoridade pode fazer, gente? Então, a primeira opção que eu falei para vocês é, ela dá um Ctrl+C, Ctrl+V do parecer, então ela repete os motivos do parecer. Então ela bota, pelos motivos X, Y e Z, decide para anulação. O que é que ela fez? Simplesmente copiou o que o parecerista escreveu e colou na decisão e decidiu. Ela pode fazer isso, não tem problema. Mas outra possibilidade é a motivação aliunde. O que é isso? Em vez de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ela pode dizer assim, ó, de acordo com os motivos apresentados no parecer 123 de 2020X, nas folhas 132 do processo, decido pela
Anulação. Olha como foi diferente agora. Pergunto, nessa decisão, ela copiou os fundamentos? Ela não copiou. Ela fez referência. Ela utilizou motivação alheia. Ou seja, ela não copia, mas não precisa copiar porque é um processo só. Pô. É um processo só. Eu tenho um processo só que tem várias folhas. Por exemplo, vou pegar um livrinho aqui. Um livrinho. Introdução ao Estudo do Direito. Nosso querido Paulo Nader. Vamos lá. Isso aqui é um processo, tá? Tem várias folhas. O parecer está aqui no meio do processo. A decisão vai ser lá na frente. Veja, quando qualquer pessoa vai ler o processo, vamos lá, eu estou lendo o processo. Quando qualquer pessoa vai ler o processo, quando ela vai ler a decisão, nesse mesmo processo está à disposição lá o parecer, lá atrás, tá? Então, lá no processo, a autoridade faz o que eu coloquei aqui, ó, ela coloca lá, de acordo com os motivos apresentados no parecer número X, lá nas folhas 132, decido pela anulação. O leitor do processo, quando ele vê de acordo com os motivos apresentados no parecer tal, nas folhas tal, o que é que ele faz? Ele volta lá no processo, volta na folha tal e vai ler os motivos do parecer. Por isso que não precisa dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pode fazer isso, mas não precisa, porque é um processo só. Quem está lendo a decisão tem à disposição também um parecer para ler. Então eu vou lá ler a decisão. Quando eu estou lendo a decisão, eu falo, então ele está usando os motivos aqui do parecer. Cadê o parecer? Está aqui no processo lá atrás. Eu vou ver o que o parecer diz. Aí eu vejo lá o que o parecer diz. Deu para entender? Isso é motivação alheia. Por que motivação alheia? Porque na decisão eu estou utilizando a motivação que foi apresentada em outro documento. Ou seja, lá na decisão eu faço referência a uma motivação de outro documento. Por isso que a motivação alheia. Eu utilizo a motivação de outro documento. Motivação alheia. Tranquilo? Eu utilizei um processo aqui. Eu utilizei um exemplo de processo físico, mas óbvio que hoje em dia a maioria dos processos são eletrônicos, mas se aplica a mesma coisa também. Lá no sistema eu tenho a decisão e no mesmo sistema eu tenho também o parecer disponível. Beleza? Essa é a motivação alheia. Nós vamos falar agora o que diz o parágrafo 2º do artigo 50. Ele diz assim, ó. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, na solução de assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Por exemplo, gente, é uma decisão bem corriqueira na administração pública. Vamos supor que é uma decisão de férias de servidores. Aí a administração pública elabora um formulário. Formulário padrão. Nesse formulário, é um formulário de concessão de férias, por exemplo. Nesse formulário padrão, ela vai lá, dá uma canetada, concede as férias e o fundamento jurídico está todo ali nesse formulário padrão já, pré-pronto. E aí, todas as decisões desse mesmo tema, na mesma natureza, a gente utiliza esse mesmo padrão, esse mesmo formulário. É um exemplo. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Meio mecânico, eu dou lá, pego esse formulário que é padrão, tem lá o fundamento, já está lá escrito de maneira padrão, nesse formulário. Eu tomo a decisão lá, assuntos da mesma natureza, não prejudica ninguém. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou termo escrito. Gente, quando eu tenho um órgão colegiado decidindo ou quando estamos falando sobre decisão oral, a gente tem uma ata dessa. Quando o órgão for colegiado ou reunião de comissão, quando eles estão nessa reunião, nessa assembleia, por exemplo, é uma reunião, então tem que ser formulada uma ata. A motivação tem que estar nessa ata. Tem que estar nessa ata. Na decisão oral também. É uma decisão oral. É uma reunião que está tendo uma decisão oral nesse momento. Tem que ser escrito na ata qual é a motivação. Beleza? Tem que ter. Tranquilo? Vamos fazer questões sobre o tema de decisão coordenada e motivação. Questão FGV diz assim. Com o intuito de tomar providências em relação a determinada política pública, no âmbito da administração federal,
Foi determinado que os ministérios alfa, beta e gama promovessem uma decisão coordenada diante da justificável relevância da matéria. A associação W, que atua na área de interesse coletivo, almeja habilitar-se como ouvinte do processo decisório, bem como ter direito de voz durante a reunião concernente aos respectivos trabalhos, designada para a próxima quarta-feira. Veja só, pessoal. Essa associação aqui, ó, a associação, ela atua na área de interesse coletivo. Pergunto, essa associação, ela pode, professor, se habilitar como ouvinte? Quem pode se habilitar como ouvinte? Aqueles que estão no artigo 9º como interessados. E lá tem dizendo que a associação que atua na defesa de interesse coletivo pode se qualificar como interessada no processo. Então, a associação W pode sim ser ouvinte. Ela pode habilitar-se como ouvinte? Pode. Bem como ter direito à voz? Pode. Durante a reunião concernente aos respectivos trabalhos? Pode sem problema. Aqui não tem problema em relação a isso, tá, gente? A letra A diz assim, ó. Diante dessa situação hipotética e das normas relativas à decisão coordenada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A associação W não poderá habilitar-se a participar da decisão coordenada, ainda que na qualidade de ouvinte. Está errado, ela pode sim, a gente viu que é possível. Letra B. A participação dos ministérios alfa, beta e gama na decisão coordenada em questão independe de intimação. Está errado, gente. Nós vimos aqui na lei que os participantes deverão ser intimados na forma do artigo 26. Lembra disso? Então, precisa de intimação? Sim. Letra C. O eventual dissenso do Ministério Alfa, se ele discordar quanto à solução do objeto da decisão coordenada, não precisa ser manifestado durante a reunião. Está errado. Precisa ser manifestado na reunião. Lembra que eu falei? O dissenso precisa ser manifestado na reunião de forma fundamentada, acompanhado da proposta de solução da matéria. Então precisa sim. Precisa sim. E por último, letra D. A decisão prolatada por autoridade competente que defira a participação da sociedade W na reunião, com direito à voz, é irrecorrível, tá certo? De fato, essa decisão que permite a participação, ela é irrecorrível. Não pode recorrer. Questão IADES diz assim: acerca da decisão coordenada prevista na Lei 9784, assinale a alternativa correta. Letra A. A habilitação de interessados é defeso. Muita gente erra, pessoal, uma questão dessa porque não sabe o que significa defeso. Defeso, muita gente pensa, defeso é defesa. Defesa é o quê? Permitido de forma alguma. Defesa é proibido, tá, gente? Tá errado. A habilitação de interessados é possível na qualidade de ouvinte. Não é proibido, não. É possível, sim. É possível. Então não é defeso, tá? É permitido. Defeso é sinônimo de proibido. Letra B. As decisões administrativas que exigirem a participação de 4 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, quando for justificável pela matéria. Gente, 4 ou mais setores não, né? Aqui, na verdade, são 3 ou mais setores. 3 ou mais. Por isso está errada a letra B. Letra C. O conceito de decisão coordenada é a instância de natureza institucional e intersetorial, tá, beleza? Que atua de forma compartilhada, ok? Com a finalidade de simplificar o processo administrativo, mediante a participação sequencial de todas as autoridades e dos agentes decisórios. Gente, tá errado. Não é mediante a participação sequencial, é participação concomitante. Vou colocar um pouquinho mais em cima aqui para você conseguir enxergar. É participação concomitante dos agentes e autoridades. Ao mesmo tempo, eles participam da decisão, não é sequencial. Por isso está errada a letra C. Letra D. A decisão coordenada exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Não exclui não, gente. Não exclui. A gente viu que não exclui. Se a autoridade ou órgão fez besteira lá atrás, vai se responsabilizar ainda assim. E letra E. A decisão coordenada aos processos administrativos não será aplicada se houver relação com o poder sancionador. Perfeito, letra E, o gabarito. Tá? Se houver relação com o poder sancionador,
Se for processo de licitação, também não pode. E se for envolvendo mais de um poder de Estado, também não pode. São as 3 proibições. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão para a gente encerrar nossa aula. Questão agora sobre motivação. Ela diz assim, pessoal. Quanto à motivação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Os atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos ou interesses não precisarão ser motivados. Opa, tá errado, gente. Essa aqui é uma das possibilidades, é uma das obrigações, né? Um dos casos em que a motivação deve acontecer é quando esse ato nega, limita ou afeta direito ou interesse. Letra B. A motivação deve ser explícita, clara e congruente e não pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas. Gente, tá errado. Ela está dizendo aqui que a motivação aliunde não existe. Existe sim. Pode consistir na declaração de concordância. Letra C. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Certíssimo, gente. Essa é uma das possibilidades, é uma das obrigações, na verdade. É um dos casos em que o ato deve obrigatoriamente ser motivado, tá? Letra C tá correto. Letra D. Os atos administrativos que impõem ou agravam dever, encargo ou sanção não precisarão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Está errado. Esse é um dos casos em que a motivação é obrigatória, como a gente viu, tá? E letra E, nenhuma das assertivas está correta, está errado também, porque a letra correta é a letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Meus amigos e minhas amigas, encerramos aqui um dos tópicos da Lei 9784 do trâmite processual. Eu espero que você tenha entendido tudo o que eu tenha falado aqui para você. Até a próxima aula. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, você já sabe onde me encontrar. Basta ir lá no meu Instagram, aqui embaixo, @profbrunoLira. Basta você ir lá, mandar sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, até a próxima aula, até o próximo tópico da Lei 9784. Valeu, forte abraço, até mais!